Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é Missiologia. Terceiro vídeo. Como que nós podemos organizar a igreja local para pensar missões? Se você mantiver esse trabalho apenas como um departamento, junto com os demais departamentos da igreja, provavelmente você vai dedicar um culto do mês para se criar a consciência missionária da igreja. É neste momento que o líder de missões ele vai ganhar a evidência, vai escolher um dos países o qual ele estudou, vai colocar algumas bandeiras na igreja e toda a igreja sabe que naquele dia é o dia de se fazer a oração pelos missionários e tomar consciência de que a obra está inacabada. O que eu gostaria de aconselhar você que está estudando conosco aqui no Instituto Supera? Pense missões como um trabalho de extrema importância e extrema urgência, aonde os recursos financeiros da igreja precisam ser direcionados para este serviço. Nós já temos o evangelismo e nós aqui dissemos, não existe evangelismo a custo zero. Missões da mesma maneira. Nós temos que levantar recursos para fazer um excelente trabalho missionário, mas excelente. Uma vez que se colocar a mão no arado, não se pode olhar atrás. Uma vez que a igreja está envolvida com essa consciência e agora Deus pode levantar um missionário dentro da congregação, vai ter que enviar este homem, esta mulher, este casal para o serviço do Senhor à distância e a longo prazo. Por isso, que tal nós pensarmos missões como sendo algo não apenas departamental, ocasional, de uma agenda mensal, mas vamos pensar missões como sendo a missão da igreja? Vamos transformar o nosso departamento numa diretoria de missões. Vamos tratar o líder de missões não somente como o secretário de missões da nossa congregação, mas sim como o próprio missionário, ou missionário estadista, ou missiólogo. Vamos investir nele para que ele realmente seja o responsável por uma grande obra em nossa igreja, na igreja local? Se você é pastor, se você é pastora, responsável pelo rebanho do Senhor, esta aula precisa arder no seu coração. Este desejo tem que crescer na sua alma. Afinal de contas, a igreja do Senhor deve crescer em todas as direções, em todos os continentes, com toda a força da igreja. E é por isso que vamos aconselhar você aqui, transforme o departamento da igreja de missões, transforme numa diretoria de missões. Neste caso, você precisa sim tratar o responsável como diretor de missões. Diretor, alguém que tem conhecimento de causa. Esse diretor que vai ter uma diretoria a serviço, portanto, um tesoureiro, portanto, uma secretaria. Portanto, uma equipe voltado para pensar este assunto. Alguém que vai fazer aí a ordem expedicionária, que vai fazer a investigação, quais são os lugares que a igreja pode alcançar com o seu trabalho missionário. Aqui na primeira aula, eu falei para você que existem as missões urbanas, excelente centro de treinamento para a nossa igreja local, os centros urbanos. Qualquer missão que venha a acontecer transcultural ou missões nacionais ou missões interestaduais, qualquer missão sempre vai acontecer em contato direto com as pessoas nas cidades ou na zona rural. Por isso, pense nas missões urbanas como sendo um excelente centro de treinamento para a equipe de missionários. Trate as pessoas que participarem da diretoria de missões, trate essas pessoas aqui em cima, neste nível, atribuindo a elas funções importantes e reconhecendo a importância delas diante de todos os trabalhos da igreja. Dê relevância para o trabalho de missões, bastante relevância. Que o seu diretor de missões tenha autonomia para montar a equipe. Quem vai fazer parte da secretaria, fazendo o levantamento dos documentos, o fichamento das pessoas, o listamento das pessoas, e quem vai fazer parte da tesouraria, que vai ajudar aí na logística para poder levantar recursos.
é neste momento que eu quero falar com vocês sobre os recursos voltados para as missões. Algumas igrejas praticam a votação orçamentária de quanto do recurso que vai ser arrecadado vai ser aplicado para os departamentos. Outras igrejas não, vão trabalhando conforme vai acontecendo a arrecadação. Outras igrejas têm a sua estratégia de fazerem ofertas alçadas. Qual que é o nosso direcionamento? Já que nós estamos emancipando o departamento de missões para se transformar numa diretoria de missões, vamos falar na votação orçamentária e quanto deste orçamento será destinado para a diretoria. Como que vai ser feita a arrecadação? O que nós sabemos é que, por se tratar de departamentos, a moedinha do fundo da gaveta que é colocada a serviço de missões. Uns envelopes são distribuídos durante um culto e o secretário de missões depois contabiliza e direciona isso aí, essa arrecadação, para a sede, por exemplo, ou para uma junta missionária, ou para um missionário que foi adotado no lugar XYB. É válido? Sim, é válido também quando a igreja fica terceirizando a sua missão. Quando a igreja local tem missões terceirizadas, alguém toma conta desse negócio para nós, aí é uma situação. Mas quando a igreja local diz assim, nós seremos apostólicos, nós seremos missionários, nós enviaremos os nossos missionários, nós sustentaremos os nossos missionários, aí é necessário criar uma estratégia justamente para que hajam recursos contínuos que sejam depositados em contas correntes, contas administradas pela diretoria de missões e que vai ser usado exatamente para isso, para plantar igrejas, para expandir as fronteiras do evangelho e do reino de Deus. Muito bem, você consegue pensar dessa maneira? Consegue pensar dessa forma? Como é que nós vamos levantar esses recursos? A igreja local, que está sendo ensinada, ela vai ser extremamente conscientizada de que missões aqui não é só departamento. Missões aqui é diretoria. Missões aqui é missão da igreja. De todo mundo da igreja. Da igreja toda. O tempo todo. Uma igreja que já está se dedicando ao evangelismo, à evangelização. A igreja que mantém os seus departamentos funcionando plenamente. A igreja que investe no avivamento dos crentes. Agora estava dizendo, nós vamos fazer missões. Essa diretoria de missões vai receber esses recursos. O culto missionário, ele é excelente. O carnê de arrecadações, extraordinário. Contribuintes que sejam normativos, que sejam constantes, ótimo. Agora, a própria diretoria de missões vai precisar também levantar recursos. Isto é, ir atrás de contribuições, fazer os seus próprios trabalhos. Uma das dicas é que aconteçam congressos de missões. E nesses congressos de missões, que tem que haver investimento, vão acontecer arrecadações. Pode ser feito investimento no material de divulgação. Olha só, podem ser escritos livros. E os livros, eles são investimento para o setor missionário, para a diretoria de missões. Programas podem ser executados também. Não vamos nos esquecer das orações, porque missão sem oração, fracasso na certa. A diretoria de missões, ela vai ter as suas estratégias. E Deus, que é o Senhor da Seara, ele vai levantar meios para que o seu missionário enviado a campo jamais fique esquecido. Só que a gente aqui não pode romancear essa história. O apóstolo Paulo, apóstolo do Senhor, passou muita dificuldade no campo missionário, e não somente ele, muitos missionários se tornaram aí autóctones, quer dizer, missionários que se sustentaram a si mesmos. A estratégia do apóstolo Paulo era que ele tinha sua própria profissão. Portanto, lá na diretoria de missões é todo mundo trabalhando. Quem for envolvido no departamento de missões é para ser o primeiro a ser contribuinte. O secretariado contribui, a tesouraria contribui, a equipe contribui, a igreja contribui. Todo mundo dentro da diretoria de missões
tem que ter a sua própria fonte de renda. E é por isso que nós vamos falar sobre uma das estratégias é de que o missionário ele tenha profissão. As juntas missionárias, elas preparam muito os nossos irmãos e irmãs, mas considera que eles devem ter a sua profissão, tá bem? Especialização em alguma área. Podem ser médicos, podem ser professores, podem ser advogados, ou podem trabalhar na construção civil. Aliás, essa ética de que o missionário ele seja autóctone, que ele seja autossustentável, essa estratégia já é um ensinamento que vem desde as bases do judaísmo antigo. Os rabinos, eles ensinavam os seus discípulos de que todos deveriam ser autossustentáveis, deveriam ter a sua profissão, como é o caso do apóstolo Paulo, que foi para a área da habitação e do transporte também. Ele era fazedor de tendas, portanto ele está na área da habitação e também ele estava na área dos transportes, porque essas tendas elas eram utilizadas pelos caravaneiros. Paulo é um exemplo, e ele mesmo diz: eu trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser pesado para a igreja. Por isso, qualquer missionário que for aí alistado para ser enviado a campo, é importante que ele tenha a sua profissão, que seja um trabalhador, que tenha sua profissão, que tenha sua fonte de renda, que consiga se sustentar. Mas quando ele abre mão da sua terra natal, quando ele vai ser enviado a campo, aí ele vai precisar ser sustentado pela igreja. E a igreja tem que saber qual que é o casal de missionários que está sendo separado e preparado para ser enviado. E agora, essa mesma diretoria de missões que já está preparando, vamos dizer aqui, com o pé no chão. Não dá para preparar a igreja toda. Nem todo mundo tem vocação e nem chamado, e nem preparo. Por isso, se tiver aí um casal de missionários, se tiver aí uma família de missionários, foca nisto. Foco nesta família. Preparo nesta família. Investimento nesta família. E por família, o casal e os filhos. Se os filhos não forem convertidos, se os filhos não seguirem os pais nas pegadas do evangelho, então é melhor esperar que esses filhos cresçam para que eles sigam a sua própria vida e assim não fiquem pesados para o missionário que precisa ganhar almas. Alguns missionários realmente eles conseguem ganhar o mundo inteiro, mas não conseguem ganhar a própria família. E isso aí não deve ser nenhum espanto para nós, porque o Senhor Jesus mesmo ele teve problemas com a família dele. Os irmãos do Senhor Jesus só foram convertidos depois da ressurreição de nosso Senhor. Não seguiram ele, nem mesmo a mãe do Senhor Jesus era seguidora da comitiva do Senhor. Portanto, pode acontecer que um irmão e uma irmã que tem vocação missionária em nossa igreja tenha filhos desconvertidos. Neste caso, eles vão ter que aguardar que os seus filhos se tornem livres e independentes para seguirem a própria vida, para depois eles serem encaminhados para o serviço de missões. Não vai dar para levar os filhos desconvertidos com eles para o campo missionário. Agora, se por bondade de Deus houver uma família onde os pais têm os seus filhos em submissão e todos ali têm uma vocação para o trabalho missionário, continua investindo. Se não for um casal, se não for uma família, se for um irmão solteiro ou uma irmã solteira, tem que ter certeza de que esses irmãos eles vão ser celibatários, que têm vocação para o serviço missionário e que não se casarão. Ou se casam antes de serem enviados, ou então vão em missão como Paulo e Barnabé. Vão como David Brainerd, por exemplo. David Brainerd, ele foi, mas chegou inclusive a se noivar. Mas com o passar do tempo desistiu. Acontece. A história humana é comum isso acontecer. Na história bíblica isso acontece também. Lembra de Jeremias? Jeremias ele queria se casar, não teve a oportunidade de se casar. O mesmo aconteceu com Ezequiel, que perdeu os filhos. Pode acontecer. O diretor de missões vai ter uma ampla formação em humanidades. Ampla formação em humanidades. O curso que forma o missionário estadista, o diretor de missões, o missiólogo, ele tem uma carga de ciências humanas, de antropologia, filosofia antropológica, psicologia pastoral. Ele tem uma carga de conhecimento de ciências humanas
muito grande para que ele possa trabalhar isso aí com o seu missionário. É justamente assim, o diretor de missões, ele é o patrono, ele vai adotar a família missionária, e ele vai dar esse preparo para esta família, e ele vai dar esse suporte para esta família. Ao mesmo tempo, ele está trabalhando com toda a sua equipe, ele está incansável na diretoria de missões, está fazendo relações humanas com outras denominações, com outras juntas missionárias, e está laborando para que haja fôlego no pulmão de todos aqueles que estão envolvidos nesta obra. E começa a buscar a Deus, assim como os missionários sempre buscaram ao Senhor para saber para onde iremos nós, Senhor. Esta é a oração de Isaías, você lembra? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou dos apóstolos, para onde iremos nós, ó Senhor? Começa-se a buscar a Deus. O diretor de missões, que já tem ali as suas orações, a sua equipe, que está levantando recursos, que trabalha incansavelmente, passa a buscar o Senhor dentro do mapa mundi para saber para onde que nós vamos enviar a nossa equipe missionária, nosso trabalho. Por onde? Serão missões urbanas? Os centros urbanos são centros de treinamento extraordinários. Trabalho na madrugada, trabalho nas vielas, trabalho nas comunidades, trabalho nas penitenciárias, trabalho nos hospitais, nos presídios, trabalho nas praças, trabalho nas casas. É para treinar a turma toda. Fazer, inclusive, uma união com a turma de evangelismo. A turma do evangelismo é os nossos irmãos e irmãs que na igreja estão trabalhando para alcançar as pessoas dentro do perímetro da igreja. Tem que manter boas relações, nunca ser competidor. Jamais um diretor de missões entrará pela filosofia do inferno de manter a competição dentro da igreja, na causa do Senhor. Não. Se Pedro está nessa cidade, Paulo vai para outra e assim por diante, para não lançar a obra do Senhor a perder tempo e recursos. O diretor de missões tem essa visão. O mundo está clamando por salvação. O mundo tem espaço para todo mundo. O Senhor Jesus ele disse: o campo é o mundo, a seara está lá fora. As almas estão precisando de alguém que pregue a palavra. E lá está você, ou aqui está você, recebendo essas orientações. Se você não for o missionário, se você não for a missionária, você pode se tornar o missionário estadista, ou pode se tornar o missiólogo, alguém que se importa com esta causa. Dentro do mapa tem muitos lugares. Já falei, as missões urbanas servem como local de treinamento. Aí você começa a pensar nas áreas interioranas do nosso Brasil. O interior do Brasil, existem aí distâncias enormes em que não há igrejas, que não existe um posto missionário. Por isso, pensa em colocar ali um ponto de pregação, um posto missionário, aonde estes mesmos irmãos que fazem o treinamento na área urbana vão fazer também o mesmo treinamento lá na zona rural. Aí, nesse caso, precisa ter recursos. E esses recursos para alugar um salão, alugar um espaço, transporte, tem que garantir o transporte dos irmãos, tem que garantir a segurança dos irmãos naquilo que for necessário e possível. É a responsabilidade do diretor de missões. Vai lá, faça o estágio com esses missionários que vão ser enviados para um lugar um pouco mais distante. E nesses estágios, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e não se esquecer de sempre mobilizar a secretaria para que hajam relatórios, e relatórios em tempo real. Nós estamos no tempo da comunicação online. Portanto, os relatórios precisam de dados e estatísticas atualizados. O caixa da diretoria de missões tem que ser mantido ali sob equilíbrio. A gente não está falando que o caixa tem que estar sempre aqui em superávit. Não é isto. Não podemos pensar dessa maneira. Um caixa com superávit, transbordando, significa que a administração não está sendo bem feita. Mas também não podemos pensar aqui em caixa com déficit, no vermelho, devendo.
Vamos ficar aqui na linha do equilíbrio. Temos que ter aqui os 5 pães e os dois peixes. Temos que ter alguma provisão para o caminho, porque senão o povo perece enquanto estão voltando para casa. Aqui nessa área de treinamento está dentro do perímetro da igreja, então, do perímetro da igreja ainda, até que a gente consiga chegar àquela consciência dos estados que aqui no Brasil precisam de evangelização. Pode ser que haja alguma igreja, alguma denominação já exercendo um trabalho em uma região XYZ, mas ainda não tem o trabalho da sua denominação, do seu ministério. Há campo para todos. São mais de 200 milhões de brasileiros para serem alcançados pelo Evangelho, que falam o português, que estão dentro da nossa nacionalidade, estão ao alcance do nosso trabalho. Vamos pensar nas missões nacionais? Vamos. Vamos pensar na Bahia, Pernambuco, Sergipe. Vamos pensar no Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Vamos pensar no Mato Grosso do Sul. Vamos pensar no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Vamos pensar no Brasil inteiro, nas missões nacionais. Vamos manter contato? Será que não é possível a gente dizer para o nosso casal de missionários: irmãos, nós vamos agora começar um trabalho no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo. E lá vocês vão fazer o trabalho por um período de 6 meses a 1 ano. Como é uma diretoria de missões e não somente um departamento, nós já estamos aqui com a receita equilibrada. Essa receita é o tempo de preparo para poder enviar os missionários. E aí nós vamos sustentar a obra missionária para que vocês ganhem almas para o Senhor Jesus. Isso significa que durante uns 6 meses ou 1 ano aproximadamente, nós vamos assalariar este casal, esta família. Mas por assalariar, quer dizer, vamos garantir a casa, vamos garantir o transporte, vamos garantir a alimentação e também o conforto. Estamos no Brasil. Podemos pensar assim? Podemos pensar assim. Ah, mas dessa maneira todo mundo quer ser missionário. Errado. Mesmo oferecendo todos esses recursos, quase ninguém quer ser missionário. Só aquele que é chamado por Deus e vocacionado por Deus, mesmo porque muitos foram abandonados pelas igrejas. É mais fácil você trabalhar aqui e ganhar o seu sustento e você ter aquela autonomia financeira do que depender das igrejas. Mas como nós estamos falando que não é mais departamento, que é uma diretoria, vai enviar esta família. Chegando essa família lá, ela com esses recursos, eu aconselho que gira aí em torno de 2 a 3 salários mínimos, não mais do que isso. E também não menos do que isso. 2, 3 salários mínimos está de bom tamanho para alugar um salão, para começar a evangelização, para manter as portas da igreja abertas, para não forçar o missionário a ter que abandonar a evangelização e se aplicar à sua própria profissão, o que não é proibido também. Se ele consegue conciliar missões e profissão, melhor dos mundos. Menos pesado para a igreja, dá para enviar outro casal. Do caso contrário, mantém esse missionário lá. Plantou a igreja? Esta igreja, em questão de 6 meses a 1 ano, tem que ser autossustentável também. O missionário vai ser ensinado, assim como nós fazemos aqui, de que a igreja sobrevive de dízimos e ofertas, as contribuições dos santos. Se de 6 meses a 1 ano não foi plantado o trabalho, de 6 meses a 1 ano não existe autonomia financeira e nem administrativa, pode acontecer. O Senhor Jesus ele disse: saia daquela cidade. Tem que sair dessa cidade. E tem que deixar o sangue dessa cidade sobre ela mesmo. Acontece sim, tem muita hostilidade contra o Evangelho e está crescendo cada vez mais, e isso aí é preocupante para nós. Por isso, se não deu certo neste lugar, vamos para a próxima vila, vamos para o próximo estado, vamos fazer o trabalho missionário de uma outra maneira. Na próxima aula, nós vamos dar aqui uma ideia de uma estratégia de missões, de como fazer esse treinamento com esse missionário, e assim vamos para o piloto, o projeto piloto. O que nós temos garantia é de que sempre tem dado certo. Aonde tem o missionário, tem o evangelho.
Onde tem o Evangelho, tem o Espírito Santo. Onde tem o Espírito Santo, Satanás é expulso, as doenças são curadas e as almas são convertidas. O trabalho começa ali com 2 ou 3 pessoas e ele se agiganta, e a igreja, em pouco tempo, ela é autossustentável, e a junta missionária e a diretoria de missões, ela vai poder expandir ainda mais o seu trabalho para outros territórios. Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esse aqui é o seu curso básico em teologia. A disciplina é missiologia.